Estamos de volta com o Repórter Setorial. A partir do dia 26 deste mês, o governo federal começa a pagar o PIS/PASEP, referente ao ano base de 2017, para mais de 23 milhões de trabalhadores. A estimativa é de que sejam pagos mais de 18 bilhões de reais. Os pagamentos do abono salarial ano base 2017 devem começar no próximo dia 26. E aí o calendário vai funcionar assim. Quem nasceu de julho a dezembro recebe o valor ainda neste ano. Já os nascidos entre janeiro a junho, só no ano que vem. E esse valor vai estar disponível para os trabalhadores até o dia 28 de junho de 2019. Para ter direito ao abono salarial ano base 2017 do PIS/PASEP, é preciso ter trabalhado pelo menos um mês em 2017, com remuneração média de até 2 salários mínimos e ser inscrito há pelo menos 5 anos no PIS/PASEP. Os funcionários de empresas privadas vão sacar o valor nos bancos da Caixa e os funcionários públicos no Banco do Brasil. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o Repórter Setorial. É importante ficar atento à data. Vamos agora para a segunda parte da entrevista de hoje. Nós estamos falando hoje sobre o prejuízo à produtividade causado por alguns impostores, né? Estamos recebendo Vivian Santana, ela é coach em gestão de negócios. Avaliamos aí na primeira passagem do bloco, né, que 75% dos empresários estão preocupados com isso, naturalmente convocando os coaches da sua confiança para ajudar, né? E chegamos aí a conclusões importantes com o que a produção elencou como elementos que são matadores do tempo de trabalho. Falamos sobre celulares e mensagens de texto, sobre a internet, a fofoca, as mídias sociais, mas tem também aquele colega da outra repartição, da outra sessão, que passa ali para bater papo e rouba tempo do nosso... Tem esse tempo de cafezinho e a gente pode dizer que o celular até simplificou essa fofoca de cafezinho. Porque agora a gente não precisa nem ir até a cozinha para poder conversar com esse colega para falar mal do chefe. A gente pode fazer isso pelo WhatsApp. E principalmente teve alguns casos, por ser no WhatsApp, essas conversas, essas falas ficam gravadas, fica tudo registrado, então isso tomou um vulto, isso tomou uma proporção muito maior, porque isso pode ser utilizado contra você. Porque se você mandou alguma coisa para o seu colega falando mal do seu chefe, ou você mandou ali num grupo e alguém vazou aquela informação, a probabilidade de você ser demitido por aquela fala é muito grande, porque aquilo está ali registrado para sempre. Ou viver antigamente, parar o trabalho para fumar era um negócio também que roubava tempo, né? Acho que hoje nem tanto quanto era no tempo que eu trabalhei na Manchete. O Adolfo Bloch botava a gente para fumar num buraco, né? Debaixo da escada, ficava aquela fumaceira, um mal-estar danado. Muita gente parou de fumar ali, graças ao Adolfo Bloch, eu, por exemplo. Agora, ainda hoje, pausa para fumar, 27%. O número de fumantes no Brasil diminuiu muito nos últimos anos. Aliás, graças a Deus. Então, assim, já... Não canso de falar, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma programação ótima para quem quer se apoiar e conseguir se libertar do tabagismo. Então, isso diminuiu muito. E diminuiu até, assim, eu lembro quando eu trabalhava em mercado corporativo, eu tinha uma pessoa na empresa, assim, tendo um espaço de 25 pessoas que fumava. Então, era muito solitário a saída dele. Ele tinha que sair, fumar e voltar. Era, lógico, um momento de descanso, um momento de relaxamento para ele, mas ele não tinha com quem conversar nessa hora de fumar. Então, já diminuiu muito. Talvez o cigarro tenha até sido substituído por um celular. A gente pode até dizer isso, que a gente passa o nosso tempo, a gente fica mais tempo ali relaxando, fazendo nada, se distraindo, com o celular que a gente tem hoje. Os colegas de trabalho barulhentos também atrapalham bastante. Geralmente são pessoas assim, você trabalha num ambiente onde vem pessoas com diferentes experiências, diferentes personalidades, diferentes comportamentos, e muitas delas gostam de falar mais alto. Então, você entender e se policiar para que isso não atrapalhe o seu trabalho e para descobrir se você não é essa pessoa que está atrapalhando o trabalho das outras pessoas. Ô, Vivi, estão dizendo aqui também, os produtores, que sentar em cubículos
geram também perda de produtividade. Você falou do colega que era o único que fumava e que ele saía e voltava triste, né? Porque não tinha companhia, não tinha ninguém ali para ajudar ele, para ficar com ele conversando. Essa solidão é muito difícil, a gente precisa de outras perda pessoas. De produtividade? Com certeza, por isso até que hoje em dia surgiram locais de trabalho para pessoas até que fazem um home office, que são os coworkings, que são lugares onde você aluga uma estação de trabalho para você trabalhar, na verdade, em volta de outras pessoas. Isso diminui os seus custos, mas o fato de você acordar de manhã, trocar de roupa e ir trabalhar num lugar onde tem outras pessoas que trabalham em coisas completamente diferentes das suas, já te faz bem e aumenta a sua produtividade. Porque em compensação, estão falando aqui em reuniões 24% de perda de produtividade. Porque as reuniões muitas vezes não são objetivas. As pessoas entram, sentam, falam de um monte de outras coisas, menos daquilo que elas se propuseram a fazer quando elas entraram ali dentro. E tem um cara que é metidinho, né? Gosta de dar pitaco, opinião, as mais mostrar, né, que ele é bom. Isso. Perde-se um tempo extraordinário com isso. Eu tinha um chefe que falava assim, reunião boa é de pé e sem água. Acaba rápido e resolve. É verdade. Ninguém quer, né? Botou biscoitinho na parada, acabou. Cafezinho, aí a coisa se alonga. E e-mail? E-mail. Hoje em dia, o e-mail ele teve oscilações de utilização, de nível de utilização. E antigamente as pessoas utilizavam o e-mail até como um programa de mensagens. Oi, fulano, você vai almoçar? Oi, fulano, você vai fazer não sei o quê? Agora o Zap faz isso. Agora o WhatsApp faz isso. Aqueles e-mails que mandava com cópia para 50 pessoas. A hora que todo mundo descobriu que podia mandar com cópia, era um problema que não tinha nada a ver com o setor, mandava para a empresa inteira. Então, assim, o e-mail ele diminuiu bastante essa utilização, mas ele ainda existe. Só que ele está se concentrando com coisas diferentes hoje em dia. Tem aquelas empresas que mandam e-mails automáticos, então que é bom a gente filtrar para que isso não tome grande parte do nosso tempo. E que é importante as pessoas saberem que, por mais assim, com essa quantidade de e-mails, de mensagens, de redes sociais, de notícias, de que a gente não vai perder nada se a gente ficar fora disso por algumas horas. A sensação que a gente tem, se a gente desliga o celular, é que a gente está perdendo alguma coisa muito extraordinária que está acontecendo no mundo. E não é isso que acontece. Vivem os jogos, hein? Com certeza. Se bem que a empresa tem como bloquear o jogo, né? Na verdade, assim, bloqueia no computador da empresa, mas e no celular da pessoa? Ah, sim, é verdade. É difícil. Então, assim, é uma política da empresa, de novo, identificar se aquele funcionário está tendo uma perda da produtividade por causa disso, por causa da utilização desses aparelhos. Identificar, falar assim, olha, tem medidas cautelares, medidas assim, que ela pode fazer com um funcionário, falar, olha, não pode utilizar, tudo depende da cultura da empresa. É uma empresa de desenvolvimento de jogos. Ela quer mais que o cara conheça, que o cara analise os concorrentes dele, que o cara saiba como é que funciona no mercado. Então, são perfis completamente diferentes. Temos 1 minuto, eu queria que você avaliasse. Então, no geral, se houve um salto qualitativo do celular no trabalho ou se as perdas são maiores. Eu acredito que houve um saldo positivo, porque hoje é muito mais fácil de se informar, é muito mais fácil de buscar conhecimento. Se você não sabe fazer alguma coisa, você consegue em 2 minutos entrar na internet e descobrir como faz qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com essa nova tecnologia. E eu tenho aqui também uma solução para você, que é empresário, está aí acompanhando. Se tiver problema com o celular lá na sua empresa, é só chamar a Vivian. Ela resolve. Esse e outros problemas. Palestras, né? Com certeza. A gente faz um acompanhamento, um diagnóstico para descobrir o que é o problema da empresa. Porque muitas vezes a empresa tem isso, fala, olha, eu não estou entendendo, eu estou com dificuldade de me organizar, de fazer tudo. E só quando a gente chega lá que a gente fala assim, olha, acho que está tendo utilização do celular ou não está tendo utilização, você pode utilizar esse tempo fazendo isso, ajustar esse processo que você faz aqui dentro e conseguir melhorar. E quem não se sentiu saciado com o que você falou aqui, pode te procurar em algum... Com certeza. Zap, algum... Pode. Instagram, algum Facebook? O meu Instagram é @vfsantana. O meu site é www.viviansantana.com, com 2 N's. E Facebook também, Vivian Santana Coaching Desenvolvimento. Como meu nome e sobrenome é um pouquinho diferente, não é difícil de achar. Tá certo. Tá bom? Olha, obrigado, hein? Imagina, mais eu que agradeço. Vez, né? E você que está aí acompanhando a entrevista já sabe. Vamos usar o celular, vamos usar as redes sociais com parcimônia para não arranjar problema com a produtividade, que é muito importante para você mesmo, né? E para o seu patrão.
Uma viagem no tempo e na história. O Arquivo Público de Jacareí reúne fotos, documentos, material audiovisual e registros da administração pública. O local está aberto para visitação. Viajar no tempo, visitar memórias, conhecer a história de Jacareí. Uma visita ao Arquivo Público é uma oportunidade de aumentar sua bagagem cultural sobre a cidade. Criado no ano 2000, o órgão reúne documentos, material audiovisual e registros da administração pública municipal. O acervo ele guarda toda a história de Jacareí e o fato de Jacareí ter sido cabeça de comarca, ou seja, de judiciário, durante muito tempo. Nós temos um acervo do Tribunal de Justiça que remonta a mais de 560 caixas de documentação que se remontam até o século XVIII. Então tem muita informação sobre a cidade. Dos mais variados habitantes, desde as pessoas com bastante posses, até escravos. Há documentos assim que, por ser de pessoas importantes, a gente, lógico, lembra com mais facilidade. É o caso do inventário do João da Costa Gomes Leitão, o inventário da Baronesa de Jacareí. O Arquivo Público e Histórico de Jacareí possui aproximadamente 14 mil publicações e cerca de 10 mil fotos sobre a história da cidade. Como, por exemplo, este registro da antiga fábrica Vitória, que marcou a vida de muitos jacarienses. A fábrica de meia Vitória foi fundada pelo meu bisavô, que ele veio para cá da Síria por volta de 1890, 1900, sozinho, mascateou o tempo todo e mais tarde ele montou a fábrica de meias Vitória, onde hoje é a Avenida Jorge Madide. Para cuidar e organizar do material disponível, o órgão conta com uma equipe formada por historiadores, gerentes de arquivos e estagiários, como Gabriel, que é estudante de História e explica de que forma é feito o processo de arquivamento e preservação dos materiais. Então, o documento chega até nós, primeiro ocorre a higienização do documento, para que resíduos químicos possam ser eliminados. Após isso, o documento é digitalizado, para que ele seja mantido no arquivo digital, que é também um acesso mais fácil para o material. E depois ele é arquivado de acordo com a denominação do arquivo. Muitos buscam o arquivo com a finalidade de desenvolver pesquisas e também a exposição que nós mantemos aqui, que sempre chama a atenção do público. Muitos vêm observar a exposição e acabam tendo sua atenção chamada para fotos históricas de lugares que elas conhecem, porém não sabiam como eram no passado ou o que o lugar era. E isso acaba sendo interessante para as pessoas conhecerem um pouco do passado da própria cidade. Se você se interessa e tem curiosidade em aprender mais sobre a história de Jacareí, visite o Arquivo Público, que está localizado no 2º andar do prédio onde funciona o Procon. O endereço é Rua Alfredo Schurig, número 300, no centro da cidade. O telefone para mais informações é 3953-4898. E ele é aberto aos visitantes de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4h30 da tarde. A visita é gratuita. A seguir, mais uma reportagem da série sobre combate ao bullying. Só um instante.